a mais um programa No Caminho. Vamos para Santiago de Compostela, mas não vamos a pé, como fazem milhares de peregrinos. Nós vamos mesmo de carro. Daqui a pouco nós chegamos lá. Vem conosco. Depois de percorrermos 186 quilômetros, quase 2 horas de carro, finalmente chegamos em Santiago de Compostela, a noroeste da Espanha. Essa cidade tem cerca de 96 mil habitantes e 220 quilômetros quadrados. Sua fama, sim, ficou famosa essencialmente por causa do Caminho de Santiago. Na época, as peregrinações famosas eram Jerusalém e Roma, mas Roma havia passado por um declínio e Jerusalém estava ali sendo invadida pelos muçulmanos, o que então tornou essa rota muito famosa. Há mais de um milênio, muitos optam por chegar a Santiago a pé. É uma cidade relevante porque possui universidades, inclusive uma das mais antigas da Europa, fundada em 1495. Mas a cidade possui muito mais. A cidade é cheia de praças, conventos, palacetes, igrejas e merece destaque a Praça do Obradoiro, Quintana e Toural. Então, vem conosco acompanhar os pontos turísticos deste local. Desde 1985, que o Centro Histórico, ou a Cidade Velha, está incluída na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco. Santiago, que já em 1987 havia sido classificado como o primeiro itinerário cultural europeu pelo Conselho da Europa. Aqui no Centro Histórico você encontra cerca de uma dezena de igrejas, mosteiros, palácios de relevo, cujos interiores são autênticos tesouros patrimoniais. Essa é a famosa Catedral de Santiago de Compostela. E a sua construção começou a ser feita em 1075. E a sua construção coincide com a história da cidade, porque ela foi construída exatamente sobre o sepulcro de Santiago, ou como você conhece na nossa Bíblia Sagrada, Tiago, filho de Zebedeu. Foi aqui que foi encontrado os restos mortais dele. Então essa catedral foi levantada em cima desses restos mortais. Diz a história que de uma forma milagrosa, os ossos dele, o corpo dele foi trasladado para esse local e aqui encontrado. E devido na época haver ali muitos muçulmanos em Israel e também o declínio do Império Romano, a peregrinação se voltou para cá, se tornando um dos maiores destinos de peregrinação mundial. E essa aqui é a fachada principal da catedral. E aqui bem no meio e alto você encontra a imagem do peregrino de Santiago, com seu chapéu, capa e bordão. E mais aqui, então, à esquerda, você vai encontrar o Palácio Arcebispal. E mais embaixo, você encontra o claustro gótico renascentista da catedral.
Ao dar alguns passos mais à frente, nos encontramos na Praça das Quintanas, que é dividida em 2 patamares. O patamar inferior é a Quintana dos Mortos, que é um antigo cemitério, e o patamar superior é a Quintana dos Vivos. Hoje este local é utilizado para espetáculos de ruas e artes. Yo sé bien que estoy afuera. Queridos, e a explicação para os ossos de Tiago, filho de Zebedeu, estar aqui em Santiago de Compostela? É porque diz a lenda que um eremita, ele foi guiado por umas chuvas de estrela e ele foi seguindo essas estrelas até um campo. E ao chegar ali naquele campo, ele encontra um cemitério e lá no cemitério ele encontra então esse túmulo, a tumba onde estava o corpo de Tiago, os ossos dele. E nasce então ali, Compostela. E as pessoas começaram a vir de vários lugares para visitar o túmulo, onde estão os ossos ali do apóstolo. Queridos, e esse aqui é um famoso espaço chamado Canton, não sei se é assim pronuncia, Canton do Toural, que antigamente era conhecida como a Praça do Toural, que era uma praça de venda de gados. E você vai ver aqui também o Museu Eugênio, que hoje não é apenas um museu, mas também uma biblioteca. E aqui é famosa devido às suas casas nobres, com varandas assim em pedra, com brasões de pedra. E no meio dela nós ainda temos uma fonte, datada de 1822, mas que no momento a gente não consegue ver muito bem, pois ela está em reforma. Essa é a Rua do Vilar, marcada por residências nobiliárquicas, casarões renascentistas, barrocos e neoclássicos, e confirma o caráter privilegiado da rua dentro dessa cidade. A Rua do Franco marca a entrada dos peregrinos no centro histórico e é também um marco gastronômico na cidade. Saindo da Rua do Vilar, chegamos aqui na Praça das Prateiras. Ao centro da praça encontramos a Fonte dos Cavalos. Ao lado tem aqui o Museu dos Peregrinos. E à nossa frente tem a Casa dos Cabidos, que foi construída em 1758. Queridos, e esse é o Museu do Peregrino, ou a Oficina do Peregrino. Mas qual é a importância de mostrar isso para você? Porque é aqui que o peregrino vem para pegar o seu certificado de Compostela. E o que significa esse certificado? Ele confirma o sentido cristão da peregrinação.
E na Praça dos Mazarelos encontra-se o único arco sobrevivente da muralha da cidade. Das 7 portas de entrada, essa foi a única que subsistiu intacta. Quando você passar por Santiago, não deixe de experimentar a famosa torta de Santiago, feita com nozes. E essa você pode encontrar em diversos lugares pela cidade. Muito gostosa, não deixe de experimentar. Vamos pedir um café e é tradicional aqui. Veio um suquinho, um café e churros. E essa é a antiga Rua das Ameias, onde fica o mercado de abastos, um antigo edifício de pedra que está dividido em atividade diária desde 1873, excetuando, claro, o Dia do Senhor. Queridos, e chegamos em mais uma das diversas praças do local. Aqui é o núcleo monumental, espiritual, cultural do lugar. Aqui bate o coração da cidade e os principais eventos acontecem aqui. Aqui reúnem-se visitantes, peregrinos, manifestantes, autoridades. Essa praça tem a qualidade de condensar história e costumes milenares. Para além da catedral, encontramos também o Paço de Chilmires, que é a parte integrante da catedral. Tem ainda o Hostel Parador de Santiago, que outrora já fora um hospital para peregrinos e também para a população local. Tem ainda o Colégio San Jerome, que hoje é a Universidade de Santiago, e o Palácio Rachoy. Enfim, chegamos no Parque da Alameda, datado do século XIX, o mais belo espaço verde encontrado dentro da cidade. E ele também é composto por 3 zonas distintas: o Passeio da Alameda, o Passeio da Ferradura e a Carvalheira de Santa Susana. Aqui também encontramos várias fontes e estátuas. E você vai caminhando nas ruas desse parque. E quando você chega lá no final, nós nos deparamos com a Igreja do Pilar, a Capela de Santa Susana e, claro, mais fontes e estátuas.
que ainda destaca-se as duas Marias, umas personagens extravagantes e míticas da cidade. E aqueles que aqui visitam aproveitam para tirar suas selfies. E chegamos ao final de mais um programa No Caminho. E já que visitamos a cidade de São Tiago ou Santiago, eu gostaria de falar um pouco para você sobre quem foi esse homem. Esse homem foi um dos apóstolos escolhidos por Jesus. E ele ali era um pescador de profissão e largou tudo para seguir o Mestre, para seguir Jesus, quando Jesus o chamou. Ele também era irmão de João, o outro apóstolo de Jesus. Nós sabemos que a Bíblia nos fala que ele era filho de Zebedeu. Zebedeu, ele era um homem ali que tinha, digamos, entre aspas, ali uma loja pesqueira, um departamento pesqueiro, porque ele tinha outros empregados. Não podemos afirmar, mas talvez a sua mãe tenha sido Salomé. E pelo fato de Zebedeu ter empregados, o fato de João ter sido ali um sacerdote, isso indica que essa família ela tinha prosperidade, era uma família ali com ascensão social, um destaque social. Mas tanto Tiago como João largaram tudo para seguir Jesus, para se tornarem pescadores de homens. Você vai vê-los aí, né, no ciclo íntimo de amizade de Jesus. Você vai ver Pedro, Tiago e João, esse círculo íntimo aí dos amigos de Jesus, que em algumas passagens estavam separados com Jesus, como por exemplo no Getsêmani, como no Monte da Transfiguração. Algumas vezes eles são citados na Bíblia, Tiago e João, como filhos do trovão, não é como filhos, como ali os Boanerges, filhos do trovão. Mas é ali, queridos, em Atos, capítulo 12, verso 2, que nós vemos a forma como ele glorificou o Senhor, até na sua morte, não somente com a sua vida, mas até com a sua morte. Tiago glorificou o Senhor. Ele foi ali o primeiro do colégio apostólico a ser martirizado. Ele foi martirizado, então, no ano 44 depois de Cristo, pelo rei Agripa I. E eu quero deixar uma reflexão para você. Esses homens, eles tinham ali trabalho. Esses homens, pelo que tudo indica, tinham posses. Estou falando da família de Zebedeu. Mas eles, queridos, deixaram todas essas coisas. Colocaram o reino de Deus em primeiro lugar. E por Jesus se entregaram. Assim como Jesus se entregou por nós. Eles ali não mediram esforços para fazer com que o Evangelho propagasse, que o Evangelho fosse pregado da Judéia, de Samaria, de Jerusalém até os confins da terra e se entregaram nessa missão, a exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eu e você possamos viver com essa liberalidade, que nós possamos viver com essa entrega ao Senhor e às coisas do Senhor. Deus te abençoe. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As palavras de Jesus indicam que o caminho para a vida eterna, ainda que não seja visível, é seguro, assim como é a nossa confiança em Jesus. Ele já preparou o caminho para a vida eterna. E a única coisa que ainda pode ser incerta é a nossa prontidão em crer. Então creia, meu irmão, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não há outro caminho que nos leve ao Pai. Este é um dos textos mais importantes das Escrituras, porque afinal, como eu e você podemos conhecer o caminho que leva a Deus? Não foi isso que Tomé, no verso 5 do mesmo capítulo, pergunta a Jesus? Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Como nós podemos saber o caminho? O caminho, queridos, é somente por intermédio de Jesus. Jesus é o caminho, porque Ele é Deus e homem, ligando a nossa vida
a dele, somos unidos a Deus. Confie em Jesus para levá-lo ao Pai. Como caminho, Jesus é aquele que conduz ao Pai. Como a verdade, ele é a realidade de todas as promessas de Deus. Como a vida, ele une a sua existência divina à nossa, agora e eternamente. Jesus te abençoe.